Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande satisfação hoje estarmos aqui no Centro Espírita João Batista. Queremos agradecer a Luciana Lomes, que nos convidou, ao seu presidente Dorival Figueiredo, a todos os seus diretores, para que possamos hoje falar um pouco mais do Evangelho de Jesus. Na nossa vida, todos nós buscamos conhecimento, porque o conhecimento nos ajuda a termos segurança, e com segurança nós podemos avaliar se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Já que estamos falando de conhecimento e de segurança, nos lembramos desta mesma mensagem do Espírito de Joana de Ângeles em um livro Liberta-te do Mal, psicografado pelo nosso querido médium Divaldo Pereira Franco. Ela nos diz o seguinte, que se nós fizermos uma análise isenta de paixão a respeito das pregações do Evangelho de Jesus, os estudiosos perceberão a grande preocupação do Mestre em não sobrecarregar as pessoas com a culpa, com as acusações ou com qualquer outro instrumento psicológico de punição. Todo o Evangelho de Jesus, ele é assinalado pela esperança, pelo otimismo e pela alegria de viver. Jamais Jesus exprobou qualquer pessoa que lhe haja buscado a ajuda. Muito pelo contrário, ele sempre procurava aliviar o peso das aflições daqueles que o procuravam. Curava os enfermos, curava os leprosos, curava os mancos, curava aquelas pessoas que, através da subjugação corporal dos espíritos obsessores, estavam paralíticos, estavam obsedados, jogavam-se na água, jogavam-se no fogo. Ele procurava sempre aliviar o peso das aflições, para depois, com energia, de dar ou sugerir, melhor dizendo, o caminho que este indivíduo deveria traçar para que pudesse conseguir a paz interior e a saúde integral. Jamais, na terapêutica de amor de Jesus, em todo o seu Evangelho, jamais ele humilhou qualquer pessoa que fosse. Mesmo os inimigos que buscavam prendê-lo em suas armadilhas soezes. A humilhação nunca fez parte da terapêutica de amor do Evangelho de Jesus, e Jesus nunca expôs em situação nenhuma as chagas purulentas dos espíritos, das almas que o procuravam. Invariavelmente, a ignorância ela é uma grande inimiga da sociedade. Psicólogos e psiquiatras desavisados, inadvertidamente, têm procurado libertar os seus pacientes da culpa, sem procurar erradicar, eliminar as causas que levam ao sofrimento do indivíduo, as causas que levam à repressão, as causas que levam o indivíduo a submeter-se nas várias viciações, a abraçar as paixões dissolventes da humanidade. Mas se nós formos também analisar um pouco atrás, as igrejas também contribuíram com a grande parte de ignorância na história da humanidade, porque o indivíduo na Idade Média podia errar, podia cometer crimes hediondos, podia fazer tudo de errado, e levando o dinheiro à igreja, ou não levando dinheiro, levando materiais, espécies para a igreja, através de um arrependimento superficial, ele achava que se liberava da culpa, mas isso não acontecia porque a igreja, a religião, não procurava erradicar a culpa do indivíduo entrando num mecanismo de viciação. Erro, paga, erro, paga, erro. Mas
O Evangelho de Jesus, quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, é um Evangelho, são ensinamentos para a libertação das consciências, libertação das algemas, das paixões que nos envolvem. E o Espiritismo, fundado a 18 de abril de 1857, vem nos trazer o cristianismo redivivo, vem nos mostrar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, para que nós possamos nos libertar, para que nós possamos despertar a consciência, sairmos da consciência de sono, aonde o homem come, aonde o homem bebe, aonde o homem dorme, aonde o homem reproduz a espécie. Sairmos dessa consciência de sono para entrarmos numa consciência de entendimento da vida, da onde nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, qual é o objetivo da nossa vida, para que possamos analisar uma das parábolas mais importantes das 40 parábolas que encontramos no Evangelho. Trouxemos hoje a parábola mais conhecida como a parábola do filho pródigo, mas na verdade é uma parábola dos dois filhos. Vamos fazer uma pergunta aos senhores e às senhoras: quem já ouviu esta parábola ou já estudou? Levante a mão. Cerca de 50% já ouviu. Quem já ouviu os comentários a respeito do filho pródigo? Levante a mão. Quem já ouviu os comentários a respeito do outro filho? Muito pouco. E é isso que nós vamos trazer hoje. Analisando a parábola à luz do Espiritismo, analisando a parábola à luz da psicologia transpessoal, e no final nós vamos dar a bibliografia dos livros espíritas, aonde os senhores e as senhoras poderão estudar. Porque aqui hoje, nestes breves minutos, nós vamos dar um recorte, sendo impossível meditarmos mais tempo na palavra, nesta parábola, mais do que 50 minutos, é impossível, porque ela é riquíssima, ela tem um conteúdo muito rico, portanto é necessário estudar, e nós vamos mostrar a bibliografia. A parábola começa assim, nós vamos ler a parábola: dois filhos, o filho mais velho, o filho mais novo e o pai. Um homem tinha dois filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém as dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se foi para o seu pai, avistando a ele ainda longe. Seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo abraçou e o beijou. Disse-lhe: filho, pai, disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também o novilho cevado,
matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe: o que era aquilo? Este lhe respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. A princípio, nós acreditamos que o irmão que pediu todos os bens era o bom irmão, era o irmão mau, e aquele que ficou era o mau irmão. Mas nós vamos fazer uma exegese, analisando parágrafo por parágrafo, ponto por ponto, frase por frase, para avaliarmos a visão espírita e da psicologia transpessoal. No livro Parábolas Terapêuticas de Alírio de Cerqueira Filho, volume 1, aqui já estamos citando a bibliografia, o Alírio nos traz neste livro 81 temas relacionados com esta parábola de Jesus. 81 temas, desde abundância, amor, arrependimento, alto amor, avareza, cobiça, compaixão, conflito necessário e desnecessário, culpa, despertar, Deus, dever consciencial, evolução espiritual, ignorância, justiça divina, martirização, misericórdia, orgulho, projeção, reabilitação, sofrimento, vontade. Resumindo, portanto, é impossível nós falarmos aqui em 50 minutos, uma hora, sobre todo este conteúdo fantástico desta parábola. Vamos fazer um recorte. Portanto, 81 temas, pode até haver mais temas relacionados. Essa é a visão do médico, psiquiatra, psicoterapêutica, Alírio de Cerqueira Filho. Vamos analisar este parágrafo, primeiramente, esta frase. Um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. É preciso que nós façamos uma viagem há 2000 anos atrás. Jesus não estava falando para nós brasileiros, para o povo ocidental. Jesus estava falando para o povo da Palestina, do século I. A primeira frase desta parábola, obviamente, chocou as criaturas que estavam ouvindo, porque o povo daquelas aldeias da Palestina era um povo muito ligado à terra, era um povo patriarcal. Os filhos respeitavam os pais. Pasmem, o filho mais velho não pediu nada, quem pediu foi o filho mais novo, e o pai repartiu os bens em igual parte. Isto chocou com certeza os irmãos daquela sociedade, porque o que o filho mais novo estava inconscientemente dizendo, o que ele inconscientemente dizia?
Vamos falar. O que ele inconscientemente dizia? É preciso lembrarmos a questão 627 do Livro dos Espíritos. A resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. Questão 627 do Livro dos Espíritos. Ele falava de acordo com a época, de acordo com os costumes. Qual era o contexto da região da Palestina? O contexto cultural. Povo patriarcal, pessoas ligadas à terra. O pai morria, os irmãos continuavam vivendo na mesma terra, continuavam cultivando as mesmas terras. Porque se eles se separassem, haveria muitos perigos, muitos problemas. Quando Jesus, nessa parábola, fala o irmão mais novo pede a parte da sua herança, ou a parte que lhe toca, isso já choca os irmãos daquela época, porque isso não era comum. Mais chocante ainda, quando o pai repartiu os bens de igual parte para os dois filhos. Ora, o que inconscientemente o filho queria? Uma outra pergunta que vocês podem fazer: qual é a relação desta parábola comigo? Eu não tenho que receber herança nenhuma do meu pai, nunca receberei nada da minha mãe, do meu pai, meus pais não têm condição. Então vamos ver. Qual era o conflito? Faltou uma letra O. Qual era o conflito do filho mais novo? O conflito do filho mais novo, ele queria viver a juventude, ele queria ter o dinheiro no bolso, mas como ele podia viver essa juventude e ter o dinheiro no bolso, se o pai ainda estava vivo? Então, inconscientemente, ele desejava o quê? A morte do pai. Desejava a morte do pai. Quando o filho mais novo pediu a parte na herança, a parte que lhe tocava, com certeza este filho não poderia mais ficar naquela aldeia, não poderia mais viver com o pai, não poderia mais viver com os irmãos, porque isto não estava de acordo com o contexto cultural daquela época. Era necessário que ele pudesse partir, e foi o que aconteceu. O pai reclamou? O pai não reclamou. Há um desenho que fala sobre essa parábola do filho pródigo, um desenho de aproximadamente 30 minutos, que nós observamos que o filho pede a herança e o pai tenta dissuadi-lo várias vezes, o que não está de acordo com a parábola de Jesus. O pai não reclamou. O irmão mais velho reclamou? O irmão mais velho não reclamou, porque o irmão mais velho também se beneficiou. O irmão mais novo ganhou a parte da herança e o irmão mais velho também ganhou a outra parte da herança. Quando havia algum problema na família, quem era o mediador? O mediador entre o pai e o filho necessariamente deveria ser o irmão mais velho. Mas como o irmão mais velho se beneficiou, ele não reclamou. Qual é o primeiro ensinamento deste parágrafo, do início da parábola? Qual é o primeiro ensinamento? Vamos encontrar este ensinamento em O Livro dos Espíritos, questão 843. O homem tem um livre-arbítrio nos seus atos? E os Espíritos respondem a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: pois se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. O primeiro ensinamento do início desta parábola é o livre-arbítrio. Ora, vamos tentar entender quais são os personagens desta parábola. O filho pródigo representa as negatividades do ego. O filho mais velho representa as máscaras do ego.
A casa do Pai, a essência divina que todos nós somos. Quem é o Pai? Deus, nosso Criador. Portanto, o Pai da parábola é Deus. O filho pródigo, as negatividades do nosso ego. O mais velho, as máscaras do ego. Quem é a herança? Na pergunta, o que eu tenho a ver com essa parábola? Se nós não vamos receber nenhum dinheiro, nenhuma fazenda, nada, quais são os bens que nós recebemos do Pai? O nosso corpo, que nos permite desenvolvermos a nossa intelectualidade, o nosso corpo que nos permite trabalharmos na compreensão do Evangelho e na prática do amor para com as criaturas, a bênção da família, a bênção da oportunidade de trabalho. Quantos bens nós recebemos, os nossos pés que nos trouxeram andando até esta reunião. Quantas pessoas são mancas, quantas pessoas são aleijadas, quantas pessoas não enxergam, quantas pessoas não ouvem. Portanto, nós recebemos estes bens, estas dádivas de Deus, e portanto temos que aproveitar estas dádivas de Deus. No entanto, esta parábola se relaciona com todos nós. O filho pródigo, o filho mais velho, é toda a humanidade, e assim nós vamos ver. Marília de Cerqueira Filho define no livro Parábolas Terapêuticas, volume 1, o ego. O ego é uma energia densa formada da ignorância que envolve nossa essência divina. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Decisão, diz: é a herança do primarismo animal a ser direcionado. Portanto, todos nós precisamos fazer a fissão ego-self. Todos nós precisamos nos libertar dessas más paixões. Continuando, poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá recebeu todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A casa do Pai é a essência divina de todos nós. Quando o filho mais novo partiu para um país longínquo, ele se afastou da casa do Pai. Na casa do Pai, havia amor. Na casa do Pai havia alegria. Na casa do Pai havia esperança. Na casa do Pai havia fraternidade. Na casa do Pai tinha oportunidades de trabalho e de desenvolvimento. Quando Jesus diz que o filho mais novo partiu para um país longínquo, significa dizer que este filho mais novo não quis mais saber de nada com o pai. O pai para ele é como se o pai tivesse morrido. O irmão para ele é como se o irmão tivesse morrido. Ele queria aproveitar todas as situações da vida moderna. Para ele, a fazenda, para ele, os animais, era muito monótono, era uma vida muito monótona. Ele, com dinheiro no bolso, foi para esse país longínquo e se afastou da casa do pai. Saiu da sincronia que ele tinha no pai e não deixou o endereço, não avisou para onde ele ia, para ninguém. Ele tentou, portanto, se libertar. E viveu dissolutamente. Tinha dinheiro, viveu dissolutamente. Com mulheres, com bebidas, e etc, etc, com todas as paixões dissolventes que nós podemos imaginar. Qual que era o objetivo dele? Era o prazer, não a responsabilidade. Eu não quero saber de trabalhar, eu quero saber de procurar gastar a minha juventude com o tempo que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com as minhas possibilidades. A violência no abandono ao pai idoso, a exuberância do egotismo, o desprezo pelo irmão mais velho que trabalhava. Ele não quis trabalhar, mas o irmão mais velho continuava trabalhando. Era isso que ele buscava. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Claro, ele relaxou os laços de família. Não queria mais saber do pai, não queria mais saber do irmão. Ele estava totalmente envolvido pelo egoísmo.
Há quem diga que ele foi uma atitude histórica, uma atitude de herói. Não, ele saiu da casa do pai, ele precisava vender, ele precisava fazer a vida dele. Ora, mas será que o pai não sabia que esse seu filho não tinha maturidade psicológica para deixar a casa? Claro que o pai sabia. Claro que Deus conhece cada um dos seus filhos e sabe se nós temos maturidade psicológica ou não. Mas, como nós vimos, todos nós temos o nosso livre arbítrio. O primeiro ensinamento desta parábola é que Deus cria os seus filhos, mas deixa-os livres através do seu livre arbítrio para acertar ou para errar. Ele tinha maturidade psicológica? Ele não tinha maturidade psicológica. E continuando. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos guardar porcos, ou apacentar porcos, segundo algumas traduções, alimentar porcos, segundo outras traduções. Mas veio uma grande fome naquele país longínquo, as pessoas não tinham o que comer. Nós nos lembramos do sertão do Brasil, onde as pessoas não têm água, não têm alimentação, ou o alimento é bem escasso. Ele estava vivendo neste país que apareceu uma grande fome. Ele não tinha mais dinheiro, ele dissipou todos os seus dinheiros com as noitadas, com as mulheres, com as prostitutas, com as bebidas, com os vinhos. Ele precisava trabalhar. E qual foi o trabalho que deram para ele? O trabalho que deram para ele: você vai cuidar de porcos. Os judeus não cuidavam de porcos, porque os porcos no Egito transmitiam muita doença. Então os judeus tinham ojeriza de porcos. O que Jesus quis dizer, guardar porcos? Quis dizer que este indivíduo, através do seu livre-arbítrio, dissolutamente gastou todos os seus bens. Quis dizer que esse indivíduo rompeu os laços de família em virtude do seu egoísmo. Quis mostrar que esse indivíduo estava no fundo do poço. Lembrem-se, Jesus estava falando para um povo judeu há 2000 anos atrás. Não é como nós consideramos o porco hoje. Jesus quis mostrar para os judeus, novamente chocando: o pai repartiu os bens, o pai deu os bens. E esse indivíduo, em virtude do seu livre-arbítrio, estava no fundo do poço, alimentando os porcos. Teve naquele país uma grande fome, ele começou a passar necessidades. Qual foi a fome que ele sentiu? Qual foi a fome que ele sentiu? Foi apenas a fome material? Não, foi também a fome espiritual, porque ele não tinha comida, mas se ele estivesse na casa do pai, ele teria carinho, ele teria afeto, ele teria compreensão. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava cercado de pessoas que queriam se locupletar do seu dinheiro, que queriam se locupletar dos seus bens. Ele estava cercado de falsos amigos. Quando o dinheiro acabou, todos os seus amigos foram embora e ele foi apacentar porcos. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Psicologicamente, não faz nenhum sentido. Você vai alimentar os porcos, mas quem lhe deu a autorização para alimentar os porcos não lhe deu comida para você comer. Não faz sentido, porque até os escravos naquela época necessitavam de comida para se fortalecer, para ficarem de pé. E neste caso ele não tinha nem o que comer. Jesus, portanto, utiliza-se desse simbolismo dos porcos para mostrar a derrocada moral deste nosso irmão. Caindo, porém, se disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. Caiu em si, ele percebeu, meu Deus, o que eu fiz? Eu abandonei a casa do meu pai, eu estou passando fome, eu não tenho alimentos, eu estou no fundo do poço. Ele estava deitado, sujo, né? Ele estava numa situação deprimente. Ele caiu em si, meu pai, o que eu fiz? Então levantar-me-ei, irei até a casa do meu pai e direi a meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno. Então ele se indignou da sua própria situação. Mas ele estava deitado. E ele diz: levantar-me-ei. Ou seja, a ideação. Quantos de nós idealizamos coisas boas para a nossa vida? Quantos de nós idealizamos coisas boas para a nossa família? E nós dizemos assim: uma hora dessas, um dia desses, e nunca nós fazemos nada, porque uma hora dessas não existe no relógio, e um dia desses não existe no calendário. Jesus, através desse simbolismo dessa situação, nos disse: o indivíduo precisa da idealização, mas ele precisa também da realização. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu. Quem era o pai da parábola? O pai da parábola era Deus. Ora, se o pai da parábola era Deus, o que significa pecar contra o céu? Significa que quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós nos envolvemos com as paixões dissolventes, com o sexismo, com a drogadição, com o álcool, com a bebida, com a corrupção, com as paixões, o egoísmo, a avareza, os ciúmes, nós estamos pecando contra Deus e estamos pecando contra o céu, porque pecar contra o céu significa pecar contra a nossa consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Portanto, pecar contra o céu é pecar contra a nossa consciência. Quando nós transgredimos a lei de Deus, como foi o caso desse irmão, a sua consciência se manchou. E para nós limparmos a nossa consciência, somente através do bem, através das expiações, através das provas, etc, etc. Levantando-se, foi para o seu pai. Antes, como eu já falei, ideação, agora realização. Uma hora dessas não existe, um dia desses não existe. Um dia desses eu vou fazer o curso no Centro Espírita João Batista, não vem. Um dia desses eu vou fazer algo melhor para a sociedade, não faz. Uma hora dessas não existe no relógio. Uma hora dessas existem horas. Não existe um dia desses no calendário, existe dias. Portanto, o que Jesus quer nos dizer? Se nós erramos, nós vamos idealizar, mas também temos que realizar. Todos nós somos convidados a trabalhar na vinha do Mestre Jesus. Todos nós somos convidados a transformar um mundo melhor. Todos nós somos convidados a educarmos os nossos filhos, para que os nossos filhos possam compreender a realidade da vida, que a vida não começa no berço, que a vida não acaba no túmulo, que somos espíritos imortais, que somos espíritos, conforme os Espíritos nos explicam na questão 115 do Livro dos Espíritos, criados simples e ignorantes, mas candidatos à angelitude, que todos nós vamos chegar à perfeição, porque Jesus nos diz: todos vós podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda. Como eu, Luciano, posso me transformar em Jesus em uma única vida? É impossível. Portanto, é necessário que nós possamos transmitir estas informações para as nossas crianças, para os nossos tutelados, para os nossos jovens, que a reencarnação é uma lei de Deus, que a reencarnação é uma lei natural, que através da reencarnação nós vamos desenvolver o nosso espírito e somos convidados a participar de um mundo melhor,
a ideação. Idealizamos no mundo espiritual esta encarnação. Esta nossa encarnação que vivemos é uma encarnação fantástica. Nós não podemos perder a oportunidade de ajudarmos, de trabalharmos, de contribuirmos para um mundo melhor, enfim, de realizarmos. Avistando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. Aqui, Jesus volta a chocar novamente o povo daquela época. Por quê? Quando o jovem voltou, o que eles esperavam, o que o povo esperava? Que o pai o escorraçasse, que o pai o achincalhasse, que o pai não o aceitasse. Mas o pai desta parábola é Deus. Como os anciãos andavam naquela época, os anciãos andavam devagar, eram reconhecidos pelos seus passos lentos. Mas o pai viu o seu filho chegando e começou a correr, criou um alvoroço naquela aldeia, porque um ancião correndo, o que está acontecendo? E teve compaixão dele. No sentido do vocabulário, compaixão é ter pena, compaixão é ter dó. Mas no sentido psicológico desta parábola, a compaixão do pai é compreender a ignorância do filho, é compreender que este filho não tinha maturidade psicológica para sair da fazenda e ir em frente, é recebê-lo, é colocar-se na situação deste seu filho, percebendo que ele estava necessitando de ajuda, necessitando de carinho, saiu correndo e o abraçou e o beijou. Ora, se as pessoas não compreendiam que o pai pudesse fazer isso, com essa atitude, o que o pai quis mostrar para os irmãos? Este meu filho está perdoado, é meu filho, eu o amo, ele está de volta para casa. Este é um quadro de Rembrandt, pintado por Rembrandt, muito bonito. E aqui a situação do filho recebido pelo pai. Vamos fazer aqui alguns pequenos comentários. Vejam aqui como o pintor captou a mensagem psicológica da parábola. A mão esquerda, uma mão mais forte. A mão direita, uma mão mais feminina. Isto representa o ânimos, segundo a psicologia, e o ânimos masculino e o ânimos feminino. Isso também nós podemos observar na parábola da mulher adúltera. Quando Jesus vai àquela mulher adúltera e pergunta: mulher, onde estão os teus pecadores? Ninguém me condenou, mestre. Ele a abraça com carinho e representando o lado feminino, ele abraça a mulher. E depois, energicamente, ele fala para a mulher: vá e não peques mais. Esta pintura de Rembrandt mostra, portanto, o lado masculino, o lado feminino do pai. Disse-lhe o filho, aqui é pai: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazendo depressa a melhor roupa e vestia, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias no pé, trazendo também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou, e começaram a se regozijar. O anel era o símbolo da união das pessoas para com Deus. A sandália nos pés, no sentido psicológico, os pés é a base do nosso corpo. Vestindo as sandálias no pé, o pai estava trabalhando na base. Aqui, ó, o filho, segundo Rembrandt, chegou todo sujo, todo praticamente sem sandália, sem sapato, sem nada, e ele retratou muito bem isso daí. Quem de nós pode ser considerado como filho de Deus? Todos aqueles que estão na escuridão, todos aqueles que desperdiçam o tempo, todos aqueles que desperdiçam as oportunidades de trabalho, todos aqueles que são médios e têm medo de desenvolver a mediunidade, porque a mediunidade foi dada para que a pessoa possa se desenvolver, e
e ajudar as criaturas. Todos aqueles que têm medo de lançar-se ao trabalho, todos aqueles que se perdem nos vícios, todos aqueles que blasfemam contra a política, somos discípulos de Jesus. Então nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade. E quando algo que ocorre não está de acordo com a nossa vontade, nós blasfemamos, nós criticamos, nós esbravejamos, nos enraivecemos e somos os discípulos de Jesus. Nós pedimos o pão de cada dia, mas quando o pão nos falta na nossa mesa, nós nos decepcionamos com Deus, nos decepcionamos com Jesus e somos seus discípulos. Então quem são os filhos pródigos? Todos aqueles que se perdem, todos aqueles pessimistas, todas as pessoas negativas, todos aqueles que não querem o avanço da humanidade, os corruptos, criaturas que foram colocadas na política, espíritos programados no mundo espiritual para alavancar o movimento brasileiro, para alavancar o social brasileiro, mas quando estão encarnados, o corpo obnubila toda a programação que eles fizeram. Quando estão encarnados, são corruptos, mas todos desencarnarão. Este filho mais novo conseguiu cair em si ainda em vida. Quantos corruptos não vão cair em si nesta vida? Quantas pessoas que se perdem pelas drogas, pelas bebidas, pelo sexo, pelos crimes hediondos, pela falta de respeito à família, não cairão em si. Que Jesus ajude essas criaturas para que caiam em si. De um lado nós vemos os corruptos, de outro lado nós vemos escolas, aonde as criaturas não têm sequer bons professores, condições precárias de estudo, condições difíceis de desenvolvimento intelectual. São os filhos que ainda rebeldes não caíram em si, mas que reencarnaram e estão sofrendo as expiações. Criaturas que reencarnam com doenças congênitas. São os filhos pródigos que desperdiçaram a oportunidade de trabalho e estão hoje expiando num corpo doente a oportunidade perdida. Quem são os filhos pródigos? Uma grande parte da humanidade, um pouco de nós, um pouco de todos. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saiu do seu pai e procurou o conciliado. Ele chegou, ele viu a festa, a algaravia, ele não quis botar o pé dentro de casa. Ele chamou um servo e mandou o servo avaliar o que estava acontecendo. Ele poderia ter ido, não foi. Ele não quis entrar dentro de casa. E o servo disse: olha, seu irmão chegou e seu pai mandou matar o novilho cevado. Ele se indignou. A indignação do irmão mais novo é a indignação do arrependimento. Mas essa indignação do irmão mais velho não é a mesma indignação. Ele está aborrecido. Ele não está concordando com o que o pai fez. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando vem este teu filho já não era mais o irmão dele, era este teu filho, que gastou os teus bens como meretrizes, tu mandastes matar o novilho cevado. Aí caiu a máscara. Você nunca me deu um cabrito, pai. Hipócrita. Porque quando o pai dividiu os bens, ele dividiu igual para os dois. Ele se beneficiou. Se ele quisesse matar um cabrito, ele que pegava o cabrito dele e matasse, para comer com os seus amigos. Você nunca me deu um cabrito. Aí começa a cair as máscaras. Caem as máscaras. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpre regozijar-nos e alegrarmos, porque esse teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou.
Ele estava na casa do pai, mas ao mesmo tempo não estava. Ele também estava morto. O outro estava morto, mas ele também estava morto, por interesse. Ora, se nós fizermos uma análise das paixões, o filho mais novo tem ambição, tem depressão, tem imaturidade psicológica, incontinência moral, indiferença, ingratidão, ele é insensato, tem inveja, enfim, são todas essas paixões. E o filho mais velho? Tem ambição, tem ciúmes. Veja, nesta parábola, a gente não pode apenas analisar o filho mais novo, temos também que analisar o filho mais velho. Empatou 11 a 11, não é? Nesse levantamento que eu fiz, 11 paixões para o filho mais novo, 11 para o filho mais velho. Olha, mas o filho mais velho também tinha imaturidade psicológica. Então o filho mais velho talvez seja pior do que o filho mais novo. Não é incrível? Não é? O filho mais novo. Quando Jesus fala do filho mais novo, o filho mais novo seria representado pelos publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Aqueles que recolhiam os impostos. E os filhos mais velhos? O filho mais velho eram os fariseus, os escribas e levitas. Então o que um filho mais novo fez? Ele fez uma autoanálise, ele se arrependeu, ele se indignou, ele passou pela ideação, pela humildade e pela realização. A indignação do irmão mais velho é diferente do outro irmão. Ele vestiu as máscaras. Vestiu a máscara da vitimização. Pai, eu sempre estive contigo. Ele era a vítima. Vestiu a máscara da vitimização. Vestiu a outra máscara vestiu a máscara da martirização. Primeiro da martirização. Eu sempre estive contigo. Depois da vitimização. Ele era vítima. O pai não havia dado um carneiro. Como não? Deu a parte do meio para ele. E depois do puritanismo. Então, psicologicamente, ele vestiu estas três máscaras. Martirização, porque ficou com o pai, mas ele tinha interesse econômico, ele tinha interesse material. A vitimização e o puritanismo. Quando ele viu o irmão chegar, ele deve ter pensado assim, esse facínora, esse despótico, esse ingrato, foi lá, gastou todo o dinheiro com as meretrizes, aproveitou tudo o que podia e agora volta. O meu pai o recebe, o meu pai o perdoa, o meu pai mata um bezerro cevado. Quando ele viu o irmão, psicologicamente explicando, isso é um fenômeno de projeção. Ele atacou o irmão, porque ele via no irmão a sua imagem. Provavelmente ele também queria ir para a cidade, ele também queria viver dissolutamente, mas ele não teve coragem. Quando ele viu o irmão, ele viu a sua projeção como se fosse um espelho. O irmão é como se fosse um espelho. Então ele atacou o irmão. Na época de Jesus havia muito desses puritanos, muitos hipócritas, como ainda hoje, não é? Aquelas pessoas que atacam para tentar esconder os seus problemas. O filho mais novo, que estava morto e reviveu, no sentido psicológico, ele havia esquecido das coisas de Deus e do seu dever para consigo mesmo, fazia-se um peso morto para a sociedade, sendo completando dos bens materiais, sem nada oferecer de bons aos homens. E Joana adiante, através do Divaldo, diz o seguinte: o pai deu-se conta de que o outro filho, mais velho, também estava morto, porque ele ressumava amargura, encontrava-se perdido, porque não participava de sua alegria, e de todos que encontraram aquele seu irmão que era morto e reviveu. Qual foi a terapia do pai? A terapia do pai foi o amor, compreensão, paciência, misericórdia, confiança e afeto. Foi o amor. Não é? E Emmanuel, no livro no Pão Nosso, nos diz: lendo a parábola com atenção, ignoramos quais dos dois filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. O primeiro se arrependeu, mas o segundo ainda vestia as máscaras. Como é que a Joana de Ângeles Espírito sugere? Sugere o seguinte: essa parábola é inconclusa, mas ela sugere que o pai ajuntou os dois filhos na casa,
fez com que eles se abraçassem, fez com que eles se perdoassem, porque um dia eles também seriam pai. E um dia eles também deveriam agir com amor, com misericórdia, com concórdia, né, com perdão para com os seus filhos. Agora, 12 testes no nosso dia a dia, família, sociedade e profissão, já encerrando, que já estamos no horário, para nós meditarmos aqui. Esta aqui eu peguei as ideias do Richard Simonetti. O irmão ganhou um presente de nossos pais. Festejamos com ele? Alternativa A. Ou ficamos possessos? Eu também quero igual. Não precisa responder, é só para a gente medir. Se acontecer isso com vocês avaliam. Eu, como sou filho único, não passei por isso. Nossos pais preocupam-se com o filho, vivem aprontando, não medem esforços e dedicação para colocá-lo no bom caminho. Olha o filho bagunceiro. O pai se preocupa. Damos a maior força? Precisa de ajuda? Ou vociferamos injustiça? Logo esse pilantra é o preferido. Nosso irmão vai muito bem na escola, tem ótimas notas. O que a gente faz? Vemos nele um exemplo a imitar? Ou torcemos o nariz? Esse é um idiota, vive se debruçando no livro, sem tempo para ler. O amigo compra um belo vestido. A amiga, né? Isso aqui é mais que as mulheres, né? Elogiamos sinceramente seu bom gosto? Ou logo desvalorizamos? Não combina com você, já notou um defeito nas costas? Imagina esse vestido. E os homens? E os homens quando se vestem igual? Os homens quando se vestem igual tiram a foto e põe no Facebook. Detalhe, essa criatura aqui, a mulher ainda vai corrigir porque a cinta tem que ser igual ao sapato. Ela se casa com um jovem rico, bonito e charmoso. Se casou com um jovem rico, bonito e charmoso. As meninas vão se regozijar ou ficam incomodadas? Nossa, não sei o que ele viu nessa virtude. Nasce o primeiro filho de um casal. Ficam jubilosos ou questionamos o Criador? Por que tudo para ele e nada para mim? O casamento conturba-se, vem a separação. Solidarizamos, sofremos com o nosso amigo ou a nossa amiga, ou nós dizemos, experimentamos uma ponta de satisfação. Era muita areia para o seu caminho. O amigo em viagem, vai em viagem de férias à Europa e à Disney. Vibramos com ele, é uma excursão maravilhosa ou ficamos incomodados? Pobre metido, a besta. O amigo constrói uma bela residência. Elogiamos seu bom gosto? Ou o que nós falamos? Fofocamos. De onde tirou tanto dinheiro? Não. O colega de serviço faz amizade com o chefe. Enaltecemos seu bom relacionamento? Ou destilamos veneno? Puxa saco, desavergonhado. Ele é prestativo e disciplinado. O que nós falamos? Admiramos sua dedicação ou menosprezamos seu esforço? Esse só quer aparecer. O colega de serviço recebe uma promoção. Vamos cumprimentá-lo, merecê-lo? Ou ficamos indignados? Panela, sem vergonha, fui passado para trás. A bibliografia da noite de hoje, ela está no livro O Pão Nosso, publicado em 1950, 2 mensagens sobre o filho mais novo e outra sobre o filho mais velho. Essas ideias nós tiramos do livro Richard Simonetti, Histórias que Trazem Felicidade. Ele aborda não só a história do filho pródigo, mas outras histórias de Jesus. Em Busca da Verdade, é um livro bastante interessante do Espírito João de Andes, tem mais de 100 páginas que falam sobre essa parábola, na visão da Espírito e Psicologia Transpessoal, e também o Alinho de Serafim, Parábolas Terapêuticas. Perguntas? Falando aí da inveja da casa, aí, né? A gente tem um problema na política agora. Né? O Lula tem um sítio e um apartamento lá de Guarujá. Será que a grande maioria não está com inveja disso? Isso está atacando ele ou é problema da corrupção? É possível. É possível que muitas vezes quando nós atacamos, lamentamos quando nós vemos espíritas nas redes sociais, no Facebook ou qualquer outra veículo de comunicação,
escrevendo palavrões, né? Lamentamos profundamente, não só os espíritas, mas como cristãos em geral. Com Jesus, o Evangelho nunca teve violência. Violência sem Jesus. Se você quer atacar os políticos, se você quer escrever mal, se você quer escrever palavrões, abdique então da sua religiosidade. Porque se você é cristão, se nós somos espíritas, nós não podemos admitir violência em nenhuma hipótese, em nenhuma situação. Não é? Muitas vezes, quando as pessoas atacam os fiscais da Receita Federal, se tivesse naquela mesma posição, fariam o mesmo. Como o filho mais velho puritanamente, o puritanismo, atacou o filho mais novo porque via sua imagem refletida. Diga aos senhores, vamos nos preocupar com o reino de Deus, com a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Como cidadãos comuns, podemos manifestar o nosso desejo, as nossas intenções, mas sem violência, sem injúria, sem calúnia, nos manifestando pacificamente e sem massificação. Significa raciocinando em torno dos acontecimentos, dos comentários que nós vemos nos meios de comunicação. O filho mais novo, o filho mais velho, somos todos nós. Parte nós somos o filho pródigo, parte nós somos o filho mais velho, egoísta, imaturo também. Cabe a cada um de nós partirmos daqui melhor do que quando aqui nós viemos. E se nós estamos em caminhos tortuosos, se nós passamos por caminhos tortuosos antes de chegar ao Centro Espírita João Batista, que possamos cair em si com esta parábola de Jesus e pedir a Deus que nos ajude a tomarmos um caminho correto, um caminho certo, que nos leve a termos a paz espiritual, a termos a saúde integral. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade.